Dele é esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Até aqui, igreja. Aqui é uma passagem, posso sentar, igreja? Aqui é uma passagem conhecida, né? Todo mundo já ouviu pregar, né? Uma passagem do filho da viúva de Naim. Mas é uma passagem bíblica que todo mundo já conhece, né? Quantos pregadores já não trouxeram essa palavra? Mas se o pastor convidar 50 pregadores para trazer essa palavra, eles não vão trazer da mesma maneira que o outro trouxe. Porque a palavra do Senhor, ela não fica estacionada, ela se renova, né? Hoje o Senhor fala através da minha pessoa de um jeito, amanhã através de um outro irmão, de uma outra irmã de outro jeito, porque o Senhor, Ele é dono da palavra. A palavra não é minha, dele, igreja. Eu não tenho nada para oferecer aos irmãos. Mas o nosso Deus, Ele tudo pode, tudo sabe, né? É um Deus poderoso, igreja. Foi falado aqui tantas coisas que eu estou maravilhado já, né? Que ninguém dá nada para aquele que está lá. Eu também tenho uma bênção dessa na minha família, que é meu irmão caçula. Já foi conhecedor da palavra, é conhecedor da palavra, já foi pastor. Se encontra nas drogas, sem força para se levantar. Mas eu vou parar de orar por ele, eu não vou. Sabe por quê? Essas pessoas, infelizmente, estão cegos, estão nas trevas. Então precisa da minha e da sua oração. Jó, quando os filhos de Jó iam para as baladas, que nos dias de hoje é balada, antigamente eu não sei como que era, Jó ficava em casa intercedendo, orando pelos filhos, oferecendo ali, né, o sacrifício ali a favor dos filhos dele. Né? E hoje em dia não, hoje em dia os pais estão nem aí, né? Tá nem aí. Mas nós, graças a Deus, que ainda a gente tem essa esperança, foi falado de esperança aqui, e eu não esqueço disso, igreja, foi falado aqui. Nessa noite, a palavra do Senhor fala de uma viúva, igreja, que ali ela estava indo, né, naquele cortejo ali, levando o filho dela para a sepultura. Ali, como todo mundo já sabe, a passagem conhecida, ela já era viúva, já havia perdido seu esposo. E muitas pessoas já sabem também que naquela época, aquele tempo desse povo na terra, era muito importante, era muito bom para uma mãe ter um filho homem. Para quando o seu esposo faltasse, acontecesse algo na família, esse filho viesse assumir o lugar do pai. Cuidando da casa, cuidando dos irmãos, da mãe, sustentando a mãe. Né? Não é que nem nos dias de hoje, né? Que nos dias de hoje, se as mulheres não iam para a luta, trabalhar, né? Então, mas antigamente não. Os maridos iam à luta trabalhar, sustentava 10 filhos, 15 filhos, e a esposa, né? Mas era muito importante para uma mãe ter um filho homem. Como isso, eu sou prova disso, igreja. Meu esposo faleceu em 2018. E meu filho mais velho até hoje me ajuda. Então, igreja, era muito importante que tivesse esse filho. Então ali essa viúva já não estava só levando o filho dela para a sepultura, como ela também estava levando a esperança que ela tinha. Aleluia. Porque aquele filho era a única esperança que ela ainda tinha, igreja. Aleluia. Se você parar para pensar, é porque ela já não tinha mais esposo dela. Não se trabalhava as mulheres naquela época, né? E ali ela estava já enterrando ali o filho, já havia enterrado o esposo, já era o segundo luto na família, e ali também ela já ia enterrar a esperança, a última esperança que ela tinha, que era o filho, e ainda por cima era único. Imagina, igreja, enterrar um filho no meio de 20, 30 filhos que a gente tem já não é fácil, imagine o único, né? E ali a igreja começa a enxergar que ela estava enterrando, ela ia enterrar a esperança, não que a esperança. Mas o que eu acho lindo nessa passagem, igreja, que nem a morte sabia que ela ia ser surpreendida ali, né? De um lado vinha vindo Jesus com seus discípulos, né? Do outro lado essa mulher com o filho no caixão, uma multidão com ela, uma multidão também com Jesus. E eram duas multidões diferentes, igreja. De um lado a multidão da tristeza, do outro lado a multidão da vida eterna, né? E de repente ninguém imaginava, a morte não imaginava, o defunto não imaginava, aquela multidão que acompanhava aquela viúva não imaginava que ia ter um lindo encontro ali. Aleluia. Da vida com a morte. Aconteceu um grande encontro ali na igreja, né? Não sou eu que estou falando. Teve um encontro da vida com a morte ali. Não sou eu que estou falando, porque a palavra diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ali foi muito lindo, igreja. Teve esse encontro dessa morte com a vida.
E ali cessou-se quando o Senhor Jesus coloca as mãos sobre o caixão e ali ele ordena que aquela criança, aquele jovem, né, aquele rapaz, aquele adolescente, a Bíblia não relata a idade dele, mas fala que é um rapaz, que é um jovem. Quando o Senhor fala para ele se levantar, ele se levantou, sentou e começou a falar. Aleluia, aleluia. Porque o dono da vida chegou, igreja. E quando o dono da vida chega, tudo que está morto revive de novo. Aleluia. Eu não tenho dúvida disso, igreja. Não tenho dúvida disso. Meu netinho era recém-nascido, poucos dias de nascido, minha filha tomou uma picada de marimbondo com ele no colo e ela soltou ele de cabeça. E ali o nenê já desacordado, não chorava. E ali um vizinho pôs ela no carro, a criança levou, eu fui atrás, em outro carro, fui intercedendo. E lá no hospital eu falava, Senhor, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da vida, o Senhor pode devolver. Porque eu estava vendo o menino desfalecendo ali. E ali comecei a passar a mão na cabecinha dele, comecei a passar a mão na cabeça dele, minhas lágrimas descendo, minha filha ali em desespero. E ali eu fui falando com o Senhor, e eu senti, igreja, diante de Deus, que ele estava voltando a vida. Aleluia. Para o meu neto. Deus poderoso. Né? Porque ainda, igreja, ainda que esteja morto, viverá a palavra do Senhor. Ainda que esteja morto, viverás. Porque o Senhor, Ele é vida. Né? E eu não sei como tem igreja que hoje em dia a gente vai lá, e a igreja a gente não sabe se está dentro de uma igreja ou está dentro de um velório, porque a pessoa não tem coragem de dar um glória, a pessoa não se alegra, a pessoa fica com aquela cara de sargento, o culto inteiro, quando estamos servindo um Deus que é a alegria, que é vida. Nosso Deus é vida, gente, é vida. Também ouvi aqui nessa noite sobre a história do esposo da nossa irmã Caíla aí. Acompanhei um pouco o sofrimento dela, né? Aleluia. Essa menina não vivia, ela vegetava, só chorava. Mas ela não estava entendendo, ela não entendia. Muitas das vezes a prisão, para uns é prisão, e para outros o Senhor está guardando. É um grande livramento, igreja. Conheci um que estava lá guardado, mas de teu tamanho, por suplicar para o Senhor abrir aquela cadeia, o Senhor abriu aquela cadeia, mas chegou lá fora e mataram. A pessoa tem que entender que muitas das vezes não é uma prisão, o Senhor está guardando, está cuidando. Aleluia. Para trabalhar no vaso, para depois usar o vaso. Né? Mas as pessoas não entendem. E o que eu acho lindo nessa passagem, igreja, que aqui ela ia enterrar a esperança, que era o único filho, que seria o suporte para a vida dela, o braço direito da vida dela. Mas quando o Senhor Jesus chegou, aconteceu, aquela vida retornou para o menino. Aleluia. Glória a Deus. Porque onde o Senhor chega, alguma coisa acontece. Quando o Senhor chega cura, chega libertação, chega providência do céu. Aleluia, Deus. Né? Mas muitas pessoas estão dentro da igreja e não estão mais vendo Jesus chegar. Aleluia, Deus. Não está vendo, igreja? O Senhor se faz presente no nosso meio. Aleluia. Mas tem pessoas que parecem que não estão vendo mais o Senhor. Aleluia. Tem pessoas, igreja, que estão vendo tudo acontecer, mas não estão vendo que o Senhor Jesus está no controle. Aleluia. Tem pessoas que não enxergam mais o Senhor. Eu fico revoltado, igreja. Aleluia. Que tem pessoas dentro da igreja que não enxergam mais que o Senhor está presente. Aleluia. Que o Senhor ainda está no controle, que o Senhor ainda está para socorrer. Que o Senhor está fazendo, está trabalhando. Aleluia. Eu fico nervosa, igreja. A minha filha fala, mãe, para, mãe, se acalma. Mas é difícil, igreja. Aleluia, Deus. É difícil você estar sentado perto de crente velho. Não estou falando velho de idade não, viu, igreja? Eu já tenho uns 50 cacetados já. Estou falando crente velho. Que tem não sei quantos anos de igreja, já não confia mais, não acredita mais. Aleluia. Não consegue mais acreditar nesse Deus. Aleluia, Deus. Eu fico revoltado com essas coisas, igreja. O Senhor ressuscitou no passado. Ressuscita hoje ainda, igreja. Aleluia, Deus. Eu tenho testemunho na família de pessoas conhecidas que Deus ressuscitou. Aleluia. Livramentos que eu tenho que, se eu for contar no meio da minha família, igreja. 12 na testa do meu irmão, não saiu um tiro. Aleluia. A pessoa falou, tá, mas na próxima você vai. Mas tinha duas pessoas orando, eu e minha mãe buscando. Aleluia. Tinha joelho dobrado. Glória a Deus. Né?
E a pessoa jurou pelo filho, falou pelo meu filho. Na próxima eu venho aqui te apagar, falou para um dos meus irmãos, que mora bem longe, mora no interior desse meu irmão. Mas eu e minha mãe estavam orando, estavam buscando. Aleluia, Deus. E essa pessoa que jurou meu irmão não está aí para contar a história, igreja. Aleluia. Porque enquanto ele jurava meu irmão, já tinham jurado ele. Então a igreja é desse jeito, é joelho no chão, é oração, é confiança, é crer, é acreditar no Senhor. Aleluia, Deus. É confiar que Deus ainda faz milagre. Confiar que o Senhor ainda cura, ainda tira do hospital, porque eu creio. Aleluia. Eu creio. Eu creio, igreja. Eu creio. Para Deus não tem nada impossível para o Senhor. Aleluia. Ou tudo que está aqui é mentira, igreja. Aleluia, Deus. Ou tudo que está feito aqui que Ele fez, aqui não faz mais. Olha aí, Deus. Aleluia. Não, nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, Glória. amanhã e Glória. eternamente, Deus. igreja. Eu tenho tanto testemunho, igreja, tanto testemunho. Aleluia. Tem coisa que na minha vida acontece até que nem mágica, viu? Tô lá na igreja triste, necessitado de alguma coisa, quando eu chego em casa não tá na mesa. Mas isso é fé. É fé. Aleluia, Deus. Já foi falado aqui, eu vivo pela fé. Aleluia, Deus. Tem que viver pela fé, igreja. Viva pela fé, não viva pelo que os outros falam. Aleluia. Viva pela fé, igreja. O Senhor é o mesmo. É o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Nós mudamos. Aleluia. Nós sim mudamos todo dia. Hoje nós queremos Jesus, amanhã não quer mais. Hoje quer estar na igreja, amanhã não quer mais. Hoje eu quero ser cristão, amanhã não quer mais. Mas o nosso Senhor, Ele é o mesmo. O mesmo Deus poderoso. Aleluia. Senhor, aleluia. E essa viúva aqui, igreja, ela já tinha passado esse luto pelo esposo. Depois vai lá para enterrar o filho. Se Jesus não chega ali de encontro com essa mulher, Aleluia. né? O filho dela estaria enterrado, ela já não teria esse filho, ela já não teria história para contar. Aleluia. E tem pessoa que quer marcar a hora para Jesus chegar, mas Jesus chega na hora certa. Aleluia. Ele não chega atrasado nem antes e nem depois, igreja. Ele chega na hora certa. É na hora certa. Né? Tem pessoa que tem até medo de ser cristão quando passa a prova. Eu vejo aí pulando passa, eu não quero. Tem pessoas que não querem servir o Senhor Jesus porque tem medo da prova. Aleluia, Deus. Mas a palavra fala que o Senhor não tem prazer nos covardes. Aleluia. O Senhor não tem prazer nos covardes. Aleluia, Deus. Ou é ou não é, igreja. Glória a Deus. Ou é ou não é. E eu olho para essa passagem bíblica e fico imaginando, coisa linda, igreja. Aleluia. Estava ali o encontro da tristeza com a alegria, da morte com a vida. Quando a vida chegou, a morte teve que recuar, ele teve que sair, ela teve que sair dali, igreja. A morte ela não pode mais ficar, não teve mais poder sobre o menino. Aleluia. Porque o Senhor Jesus chegou. E eu creio nessa noite que o Senhor Jesus está chegando para mim e para você, naquilo que nós não estamos vendo acontecer. Aleluia, Deus. Eu creio. Santo é teu nome. Eu creio, eu vivo pela fé, igreja. Vivo pela fé, eu sou viúva desde 2018. Tentei um casamento com um pastor. Aleluia. E não deu certo. Aleluia, Deus. Não deu certo, porque nem tudo que brilha é ouro.